A mendiga negra, grávida, na rua surpreende o milionário que a amou e partiu. Elisa Monteiro sempre foi uma mulher de sonhos. Professora universitária, apaixonada por literatura e história, ela tinha tudo. Uma carreira promissora, amigos leais e um namorado que a adorava. Mas bastou um instante para que tudo desmoronasse. Uma acusação ridícula sobre um relacionamento impróprio já em sua faculdade. Uma situação absurda feita para arruinar sua vida. Agora, meses depois, ela vagava pelas ruas, grávida e sem esperanças. A cada novo dia, Elisa sentia o peso da frieza do concreto sob seus pés descalços. O cheiro de lixo e a solidão a acompanhavam, como sombras persistentes. Ela olhava para os rostos das pessoas apressadas, ansiosas por suas vidas, enquanto o mundo dela desmoronava a cada passo. Seu estômago doía de fome e a ansiedade a fazia tremer. Como eu fui parar aqui? Pensava, agarrando a bolsa rasgada que se tornara seu único bem. Em uma tarde cinzenta, enquanto tentava encontrar um lugar calmo na calçada, ela avistou um homem. Rafael Santos, um milionário envolto em mistério, que parecia ter saído de um filme. Ele parou e olhou para ela com uma mistura de curiosidade e compaixão. A pele morena e os cabelos desgrenhados de Elisa contrastavam com seu terno impecável e seu olhar intenso. Algo nele a atraía e, de repente, a vida dela tomou um rumo inesperado. Precisamos de alguém para restaurar uma mansão histórica. Você seria perfeita, disse ele com um sorriso que aquecia seu coração em meio ao inverno. O convite era tentador. Trabalhar novamente? Sentir-se valorizada? Elisa hesitou, mas o olhar esperançoso de Rafael a seduziu. Ela aceitou. O trabalho na mansão foi revigorante. Com cada pincelada, ela sentia suas esperanças renascendo. Rafael a ajudava, mostrando energia e entusiasmo raros. Mas havia um mistério ao seu redor. Por que ele estava tão interessado nela? E por que ele nunca falava sobre seu passado? Enquanto isso, a atração entre eles crescia. Elisa percebia os olhares carinhosos, os gestos gentis. Mas sempre que se aproximava do seu coração, uma sombra aparecia. O pai de Rafael, Eduardo Santos, era famoso. Um homem poderoso e frio que tinha suas próprias questões a resolver. E Elisa não estava ciente das artimanhas por trás daquela ajuda. Quando tudo parecia se alinhar, Isabela, irmã gêmea de Rafael, apareceu. A tensão no ar era palpável. Ela tinha seus próprios ressentimentos em relação ao pai. E logo o drama familiar começou a tomar formas sombrias. No meio de tudo isso, Elisa recebeu uma mensagem estranha, direta do passado. Cuidado com Rafael, ele é um marionete nas mãos de Eduardo. O que isso significava? Confiança era uma palavra que logo se tornava um luxo. O que fazer agora? O medo do futuro a cercava, e com a criança crescendo dentro dela, cada decisão se tornava mais pesada. Olhando pela janela da mansão, Elisa sentiu frio na espinha. A expectativa era quase insuportável. Ela não sabia em quem confiar. Conseguiria desmascarar o jogo de Eduardo Santos? E o que realmente estava acontecendo entre ela e Rafael? As respostas pareciam mais distantes a cada dia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir
que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Elisa estava sentada no sofá da mansão, olhando pela janela. O céu cinzento pesava sobre seus ombros, e sua mente girava com perguntas. A mensagem de aviso sobre Rafael ecoava em sua cabeça. Cuidado com ele. O que isso significava? A confiança que havia começado a construir estava desmoronando. Um som repentino tirou-a de seus pensamentos. A porta da mansão se abriu com um barulho estrondoso. Rafael entrou, ofegante e com o rosto pálido. Elisa, precisamos conversar, ele disse, o tom de urgência em sua voz fazendo seu coração disparar. Ela se levantou, preocupada. O que aconteceu? Você parece ansioso. É sobre minha família, ele começou, balançando a cabeça. Isabela, ela descobriu algo. E Eduardo não vai deixar isso barato. O que você está falando? O que sua irmã sabe? Elisa disparou, agora com o coração na boca. A sensação de uma tempestade se aproximando era palpável. Rafael hesitou, buscando as palavras. Ela sabe que eu tenho sentimentos por você. E ela não vai aceitar isso bem. Ela está planejando algo. As palavras dele a deixaram tensa. Planejando o quê? O que você quer dizer com isso? Então, como se alguma força invisível pressionasse os dois, a porta da sala se abriu novamente. Isabela entrou, com um olhar frio e um sorriso enigmático. Ah, que momento íntimo! Rafael, você não me apresentou a sua nova amiga? Isabela, não é hora para isso. Rafael tentou barrá-la com um gesto. Hora para quê? Para você me esconder algo tão maravilhoso? Ela provocou, olhando ferozmente para Elisa. Você realmente acha que pode ficar com ele? Ele não faz parte de um mundo como o seu. Elisa sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas ela se esforçava para manter a compostura. Rafael é só uma marionete nas mãos do pai. Isabela disparou, o tom desdenhoso cortando o clima. Eduardo controla tudo na vida dele, até mesmo seus sentimentos. Você acha que ele realmente pode escolher ou está cumprindo ordens? As palavras de Isabela a atingiram como um soco no estômago. Era verdade? Rafael, o homem que iluminou seus dias escuros, estava preso em uma teia de manipulações familiares? Isto não é verdade. Rafael protestou, mas a dúvida já havia se instalado em Elisa. Se você realmente se preocupa com ela, Rafael, precisaria contar a verdade. Isabela disse, quase com um tom de desafio. Você não pode esconder por muito mais tempo. O que está realmente acontecendo? Rafael hesitou, um pânico crescente em seus olhos. Eu só queria proteger você, Elisa. Proteger? Aquela palavra ressoou em sua mente. O que mais ele não estava dizendo? Um aperto no peito a impediu de respirar. Proteger de quê? Você não me disse tudo. Neste momento, Rafael pegou a mão dela. Sua expressão era uma mistura de medo e determinação. Eu vou te explicar, mas precisamos ir. Agora, antes que ela pudesse reagir, um barulho do lado de fora quebrou o silêncio. Um carro parou abruptamente, os freios rangendo, e várias figuras emergiram. A sensação de pânico tomou conta de Elisa, e seu coração disparou. Quem são eles? Perguntou, os olhos arregalados. O rosto de Rafael empalideceu. Eduardo, ele está aqui, e não vai parar até conseguir o que quer. Elisa sentiu um frio na espinha. Aquela situação
tinha se tornado uma armadilha. O passado, as mentiras, as manipulações estavam prestes a explodir na sua frente. Confiar em Rafael ou em Isabela parecia agora tão arriscado quanto a escolha de correr ou ficar. Você precisa decidir agora. Eu não sei o que fazer. A voz dele vacilava e a dúvida flutuava no ar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O som do motor do carro cortou o ar tenso como uma faca. Rafael e Elisa trocaram olhares, o medo estampado em seus rostos. As figuras que saíram do carro eram ameaçadoras, homens de terno escuro e olhares frios. O chefe deles, um homem grande e calvo, dirigiu-se à entrada da mansão com passos pesados. Eduardo. Rafael murmurou, a voz trêmula. Ele não pode estar aqui. Rafael, o que vamos fazer? Elisa perguntou, o coração batendo forte, como se tentasse sair do peito. Temos que sair, agora! Ele segurou a mão dela com força, puxando-a em direção à porta dos fundos. Mas antes que eles pudessem fugir, a porta principal se abriu com um estrondo e Eduardo entrou, seu olhar penetrante como uma adaga. Rafael, você sempre foi tão ingênuo. Eduardo riu, a voz soando como veneno. Acha que pode escapar das minhas garras? E ainda por cima com uma mendiga? As palavras deles eram como chutes no estômago de Elisa. Mendiga, eu não sou isso! Ela retrucou, a raiva fervendo dentro dela. Então me diga, o que você realmente é? A nova artista que seu filho trouxe para brincar? Eduardo zombou, enquanto as figuras atrás dele encostavam-se a paredes, como sombras esperando uma ordem. Rafael apertou a mão de Elisa. A expressão dele misturava preocupação e raiva. Ela não é uma mendiga, pai. Ela é brilhante e merece mais do que você pode imaginar. E eu a amo. Eduardo arqueou a sobrancelha, como se aquilo fosse a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido. Amar? Isso é uma fraqueza, meu filho. Ele se virou, seu olhar feroz passando por Isabela, que observava tudo com um sorriso satisfeito. E repetir a história da sua mãe? Você realmente acha que estou permitindo isso? Do que você está falando? Rafael parecia confuso, e Elisa sentiu um nó se formando em seu estômago. O que mais ele escondia? Você não sabia? Sua mãe! Ela foi eliminada porque se atreveu a me desafiar. Eduardo declarou com frieza, e o ar ao redor deles pareceu congelar. E agora, esse romance entre vocês dois é um escândalo que eu não vou deixar acontecer. Eu não posso acreditar. Rafael sussurrou, o choque estampado em seu rosto. Você matou a mamãe? Isabela interrompeu, com um olhar de desprezo. Ela estava tentando sair de um casamento. Simples assim. Você só não sabe de nada. Rafael nunca soube de nada. A ironia estava em sua voz. Elisa sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? E se tudo que ela pensou ser verdade fosse só uma ilusão? Rafael, precisamos sair daqui! Ela implorou, puxando-o, mas ele estava paralisado. Eu só queria proteger você, Elisa. Rafael disse, os olhos marejados. Então, uma sirene ao fundo cortou o silêncio, e os homens de Eduardo tensionaram-se como arcos prontos para uma flecha. Isso é seu aviso, Rafael. Dê um passo em falso. E mansão surpreendente será seu último lar. As palavras dele eram como um pacto sombrio. Elisa olhou desesperada para Rafael. Ele estava em perigo, e tudo o que ela tinha acreditado estava desmoronando. A única coisa que ela pensou era, com quem estou realmente me envolvendo? Basta, gritou Rafael, finalmente rompendo o silêncio, sua voz soando como trovão. Eu não vou mais te ouvir, pai, e não vou permitir que você controle minha vida ou a de Elisa.
A sala parecia girar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Essa revelação, essa nova tensão, apenas acrescentava mais perguntas. Mas antes que ela pudesse processar, os homens de Eduardo avançaram. Você realmente acha que pode sair assim? Não há escape para você, Rafael. E você, Elisa? Vamos ver até onde vai essa confiança. As palavras finais dele foram como um eco sombrio, fazendo os dois estremecerem. Elisa estava assustada e perdida. A verdade a atingia como um furacão. Em quem ela podia confiar agora? O tempo parecia ter parado e o futuro mais incerto do que nunca. Mas uma coisa era certa. Aqueles que a cercavam não eram quem pareciam ser. E a batalha estava apenas começando. A tensão na sala era palpável. Elisa e Rafael estavam paralisados. Enquanto Eduardo se aproximava, seu olhar penetrante cortando o ar como uma faca. E você, Elisa? Vamos ver até onde vai essa confiança. As palavras dele ecoavam como um aviso sombrio, e o medo apertava o teito dela. De repente, o barulho da sirene ficou distante, quase apagado, como se o mundo lá fora não existisse mais. Naquele momento, tudo o que Elisa conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração. A presença de Eduardo e seus capangas fazia tudo parecer uma armadilha. Rafael tentou puxá-la para longe, mas antes que pudessem sair, a porta se abriu novamente. Um homem alto, com uma tatuagem visível no pescoço e uma expressão de raiva controlada. Entrou com um envelope na mão. Ele se dirigiu a Eduardo com um tom reverente, mas o olhar desafiador. Senhor, precisamos falar. É sobre o que o senhor me pediu. Eduardo virou-se intrigado. O que você trouxe, Marco? Marco abriu o envelope, os olhos fixos em Rafa e Elisa, enquanto todos na sala prendiam a respiração. Aqui são os documentos que você queria. A verdade sobre a mãe de Rafael. Elisa não entendia. Que documentos? A tensão aumentava e ela sentia a ansiedade crescendo. Rafael estava tão paralisado que parecia um espectro, preso entre a descoberta e o medo. No que você está falando? Rafael perguntou, a voz tremendo. Ela não era quem você pensava que era. A sua mãe, ela tinha um passado que ninguém nunca contou. Marco fitava Eduardo. E não estou certo se você deve continuar neste jogo. A revelação caiu como um peso no ar. Eduardo estava prestes a explodir. Cale-se! Já chega de desrespeito! Mas é verdade. Ela tinha segredos que poderiam destruir essa família. Segredos que você não quer que Rafael descubra. O olhar de Marco era intenso, uma mistura de desafio e terror. Rafael, em choque, começou a hesitar. O que você quer dizer com segredos? O que minha mãe fez? Eduardo avançou, seus olhos fulgurantes com raiva. Ela era uma traidora. E você nunca deveria ter ido atrás dela. Traidora? Elisa repetiu, a mente girando. O que história era essa? Meras palavras de Eduardo ou algo mais profundo? Sim, e essa mendiga aqui também pode ser parte disso, disse Eduardo, apontando para Elisa com desprezo. Ela é apenas uma peça nesse tabuleiro. O que você realmente está fazendo com ela, Rafael? Nesse momento, Marco, assumindo coragem, levantou a voz. Rafael, não é só sua mãe. É a verdade sobre você. Quem realmente é você? O sangue de Elisa gelou. O corpo de Rafael tenso diante da revelação. O que mais ele estava escondendo? Você? Você também? A incredulidade na voz de Rafael era palpável. O que você quer dizer com isso? Rafael, você não pode escapar do seu legado. Tudo tem um preço. E essa vida que você pensa que pode ter, talvez não exista.
Marco encarou Eduardo, pareceu desafiá-lo. O silêncio cortante parecia insuportável. Elisa sentiu o coração apertado, a sensação de estar em um campo de batalha emocional. "O que você sabe mais? Marco, você tem que nos dizer!" gritou, a voz ecoando na grande sala. Uma explosão de sons interrompeu a conversa. A porta da frente foi arrombada e mais homens entraram, armados e prontos para a ação. A sala estava se transformando em um caos. Os gritos se misturaram ao barulho dos tiros. Rafael puxou Elisa para perto dele, mas o medo e a confusão tomaram conta. Um grito ecoou e a visão de Eduardo se tornava turva, enquanto a verdadeira identidade de Rafael parecia se desfazer, se confundindo com o próprio pânico. No que tudo isso se tornou? Pensou Elisa, enquanto se perguntava se aquela era realmente a última vez que eles tinham a chance de se entender. A cena se transformava em um pesadelo tornado real. O passado de Rafael, agora repleto de segredos obscuros, estava prestes a desmoronar diante dos olhos de Elisa. Que vida é aquela que ele vivia? E qual era o papel dela nisso tudo? Uma luz piscou, e em um instante tudo se bagunçou. A verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. E enquanto o tumulto tomava conta, uma única pergunta ecoava na mente de Elisa. Quem ela realmente poderia confiar? As respostas estavam mais distantes do que nunca. O caos estava instaurado na mansão. A tensão era como um fio prestes a se romper, e o grito de Eduardo ecoou na sala. Os homens de terno escuro se aproximavam, criando um mar de sombras. Rafael segurou a mão de Elisa, suas palmas suadas e frias. O coração dela disparava, a respiração curta. O passado estava prestes a colidir com o presente. Eduardo sorriu, um sorriso predador. Vocês acham que podem escapar de mim? Que eu não sei das suas intenções? Ele olhou para Elisa com desdém. Essa mulher não pertence ao seu mundo, Rafael. O que uma frase tão simples poderia provocar? Rafael estava paralisado, mas a coragem de Elisa começou a crescer. Você não pode decidir por mim, ele gritou a voz firme. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo cortou o ar. A porta de trás da mansão foi arrombada. Alguém estava entrando. Eles estão perdidos, pai! Gritou uma voz familiar. Era Isabela. Ela estava ali, mas a expressão em seu rosto dizia que algo estava muito errado. A polícia está chegando! O caos explodiu. Os capangas de Eduardo começaram a se mover. Agitados, Rafael puxou Elisa para o canto, tentando encontrar uma saída, mas tudo se tornava um turbilhão de gritos e movimentos frenéticos. "No que está acontecendo, Isabela?" Rafael questionou, a raiva e a confusão transparecendo na voz. "Não tenho tempo para explicações, você precisa saber a verdade." Isabela gritou, olhando diretamente nos olhos do irmão. "A mãe, ela não morreu por acidente. Ela estava fugindo de algo muito maior, algo que envolve a família toda." Elisa se virou, um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso?" "Precisamos sair, agora!" Rafael puxou Elisa, mas antes que eles conseguissem escapar, uma nova figura surgiu na sala. Uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar cortante. "Chegou a hora de revelar a verdade", disse a mulher, sua voz soando como um veneno doce. "Meu nome é Sofia, e eu conheci sua mãe, Rafael." Rafael a encarou, confuso. "O que você sabe sobre minha mãe?" A voz dele estava tremendo. "Ela fez escolhas, fez promessas, e eu sou o resultado delas." Sofia olhou diretamente para Eduardo. Sua presença desafiadora. "Resultado delas? Do que você está falando?"
Eduardo rugiu, mas sua raiva era interrompida quando a sirene da polícia se aproximou, cada vez mais alta. Você vai perder tudo, Eduardo, Sofia declarou, com um sorriso sarcástico. A verdade que você escondeu por tanto tempo está prestes a vir à tona. Sua mãe sabia e me ocultou. Esse foi o preço da lealdade dela. Elisa sentiu o mundo tremer ao seu redor. A mãe de Rafael havia sido envolvida em algo obscuro e Sofia parecia ser a chave. Mas qual era o real vínculo entre todas aquelas pessoas? Que segredos estavam escondidos nas sombras da mansão? O corpo de Rafael se enrijeceu. Todo mundo aqui sabe mais do que está dizendo. O que você é para mim? E onde minha mãe estava realmente? Você vai descobrir a verdade. Mas é arriscado. A vida de vocês está em jogo. Eduardo quer que você nunca saiba. Sofia parou ao lado de Rafael, o olhar dela cheio de determinação. Os capangas de Eduardo se moviam, preparados para sair. O tempo estava se esgotando. Então, um grito cortou o ar. Um dos capangas caiu e a sala entrou em pânico. Rafael ficou paralisado diante do que acabara de ocorrer, o coração acelerado. E a revelação se tornava tão imediata quanto a tensão no ar. O que realmente estava acontecendo ali? Todo mundo estava interligado de forma que nenhuma peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente. Fuja! Disse Eduardo, sua voz agora mais nervosa. Se você não fizer isso, perderá todo o legado da família. A confusão crescia e Elisa percebia que os riscos estavam se acumulando a cada segundo. A luta estava apenas começando. Eu não posso confiar em ninguém, pensou, enquanto olhava dentro dos olhos de Rafael. Cada um deles tinha segredos, e o que era amor agora parecia um campo de batalha. Você realmente quer saber a verdade? Sofia perguntou, a provocação nos olhos. E enquanto a sirene se aproximava, uma nova dúvida pairou no ar. Qual seria o custo de saber o que estava oculto? A única certeza que Elisa tinha neste momento era que tudo o que ela conhecia estava prestes a ser transformado. E que o que era amor poderia se tornar a mais sombria das traições. A intensidade do ar começou a oscilar, como se a casa estivesse respirando de forma acelerada. O olhar de Rafael entrelaçou-se com o de Elisa. Ela podia sentir o pânico crescendo em ambos, pulsando como um tambor dentro de seus peitos. As palavras de Sofia reverberavam como um eco nas paredes da mansão. A verdade está prestes a vir à tona. E nesse instante, tudo se transformou em uma mistura confusa de sustos e revelações. Eduardo, percebendo, vamos precisar de um plano e rápido. E como um relâmpago cortando a escuridão, um som estrondoso irrompeu do exterior. A porta da frente foi arrombada com brutalidade e figuras emergiram da escuridão, seguindo o zumbido de sirenes que se aproximavam. Homens e mulheres em trajes civis irromperam na sala, seguidos por gritos e uma intensidade que ninguém contava. Polícia! Todos no chão! O grito ecoou sob as abóbadas da mansão, e os capangas de Eduardo hesitaram, a surpresa visível em seus rostos. Rafael virou-se para Elisa, os olhos arregalados. Precisamos sair agora! Ele agarrou a mão dela, puxando-a em direção à porta dos fundos. Mas antes que pudessem escapar, Marco se aproximou de Sofia, a urgência em seu olhar. Você realmente estava envolvida com tudo isso? A pergunta estava carregada de incredulidade. Eu fiz tudo para protegê-lo, Rafael. A verdade não é simples e as consequências podem ser devastadoras. Sofia parecia desesperada. E mesmo assim, uma tensão nova começava a se formar no ambiente, enquanto os gritos da polícia se tornavam mais altos e as sirenes retumbavam nas paredes.
De repente, Eduardo, dramaticamente, lançou um olhar ardente para Sofia e revelou: Você realmente achou que poderia escapar de tudo isso? Você não é nada sem mim. Nesse instante, os capangas ficaram paralisados, enquanto a confusão reinava. Pare! O que você está falando? Rafael indagou, sua voz trêmula. O corpo dele tremia como se estivesse em perigo, mas Eduardo sorriu de forma sardônica. O que você esperava? Que eu te deixasse em paz com essa mendiga? Você não sabe quem realmente são, nem o que estão enfrentando. Elisa sentiu uma adrenalina elétrica percorrer seu corpo. Mendiga, eu sou muito mais do que você imagina. O eco de sua voz foi como um golpe no ar pesado. Fugindo daquilo que você fez, não sou sua presa. E o que aconteceu a seguir foi de arrepiar. Durante a troca de palavras, como um truque de mágica inesperado, mulher encapuzada apareceu com um revólver, apontando diretamente para Eduardo. Não se mova! Estou aqui para acabar com você de uma vez por todas. O som do disparo ecoou entre as paredes da mansão e todos congelaram. A realidade se desfez. O tiro acertou Eduardo no ombro e ele caiu ao chão, pasmo, um olhar confuso surgindo em seu rosto. O que estava acontecendo? A revelação chocante estremeceu cada um dos presentes. O clima de combate transformou-se em um turbilhão de gritos e desespero. Rafael, o que nós fazemos? A voz de Elisa transbordava medo. Os homens de Eduardo estavam em pânico, mas a verdadeira batalha estava começando. Quem era essa mulher? O que isso significava para eles? Mas antes que qualquer um pudesse agir, a mulher encapuzada se virou para Rafael. Um frio na espinha cautivou o momento. É hora de revelações, Rafael. Tudo o que você pensou saber está prestes a desmoronar. Esse pedido escapou em um sussurro ameaçador e seus olhos estavam cheios de sabedoria sombria. A verdade about your mother, she is alive. Aquela simples declaração caiu como uma bomba, um choque devastador que reconfigurava tudo. Rafael paralisou, o mundo ao redor se desvanecendo. Ela nunca esteve morta, e você está prestes a descobrir por que ela sumiu. A sala girou e o chão pareceu se abrir sob os pés de Elisa. O que isso significava? Rafael olhou para ela, o medo refletido em seus olhos. O que mais estava escondido atrás da cortina da verdade? E enquanto a tensão preenchia o ar, uma pergunta ecoava. Quem realmente estava no controle dessa história? A tensão na sala ficou ainda mais insuportável. A revelação de Sofia ecoava nas mentes de todos. Rafael estava paralisado, o olhar fixo na mulher encapuzada. Minha mãe está viva? Perguntou, a voz tremendo, quase cheia de esperança e incredulidade ao mesmo tempo. O coração de Elisa disparava, enquanto a realidade ao redor parecia se dissolve em um emaranhado de perguntas e temores. Sim, ela está viva. Escondeu-se porque tinha um motivo. Sofia começou, mas seu olhar se desviou para o grupo de capangas de Eduardo, que se moviam como uma sombra. A porta estava aberta e os gritos da polícia ficavam cada vez mais próximos. Eduardo se levantou, ainda atordoado, mas a fúria estampada em seu rosto era aterrorizante. Você não sabe do que está falando, Sofia. Ele gritou, um veneno em cada palavra. Apenas um último suspiro que segredos assassinos trazem. A mulher encapuzada ignorou, fixando o olhar em Rafael. Você precisa entender que a sua vida não é o que parece. Sua mãe fez escolhas que vão além do que você pode imaginar. E você está prestes a descobrir isso. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta do fundo se abriu com um estrondo, e um homem de aparência imponente, com uma arma em punho, entrou. Seguido por um grupo de agentes,
A room transformou-se em um campo de batalha, onde gritos, armas em punho e a sirene indistinta se misturaram em um único, grandioso clamor de caos. Todos no chão! Polícia! Um dos oficiais gritou, enquanto as armas eram empunhadas e o poder da justiça invadia o recinto. Eduardo olhou ao redor, a expressão de pânico agora ocupando o lugar do controle que ele tinha antes. Não, não! Isso não pode acontecer! Ele gritou, os olhos arregalados. Essa não é a hora! Mas o caos estava feito. Os capangas de Eduardo hesitaram, mas um deles tentou avançar em direção a Sofia. E, em um instante, tudo se desenrolou rapidamente. Ouvindo o estrondo, Rafael puxou Elisa em direção à porta, mas o movimento ficou bloqueado por homens armados. O que você tem a ver com tudo isso? Perguntou um deles, o olhar fixo em Rafael, a tensão entre os polícias e capangas crescendo a cada segundo. E quando as armas de ambos os lados enfrentaram-se, uma explosão de tensão percorreu o ar. E então, a reviravolta mais impensável aconteceu. Marco, aquele que parecia ser aliado de todos, tirou uma arma de dentro do casaco. Desculpe, mas estou do lado de Eduardo, gritou, apontando diretamente para Rafael. Você não sabe, Rafael. Tudo isso foi uma armadilha. A sua mãe nunca teve a intenção de voltar. O ar parou. As palavras de Marco cortaram como uma faca afiada. Ela estava viva, mas não queria voltar. A traição retumbou nos ouvidos de Elisa, e o peso de tudo que eles acreditavam começou a desmoronar. Marco, não! Gritou Sofia, mas a sala estava em caos agora. E ela avançou para proteger Rafael. O olhar de Elisa se desviou para Rafael, a dor visível em seus olhos. Ele estava entre o amor por Elisa e o desprezo por traições reveladas. A verdadeira natureza de sua vida se desnudando. Sua mãe sabia que Eduardo estava ao seu redor. Ela estava jogando para ganhar tempo para fugir. E você era só uma peça que ela queria proteger. Marco completou, a selvageria na sua voz tornando-se palpável. Eduardo sorriu confiante. Agora você finalmente entende, Rafael! Não há escape. Você sempre pertenceu a isso. Rafael ficou ali, em choque. O mundo à sua volta girava, e a revelação devastadora o sufocava. Eu não posso acreditar, balbuciou. Enquanto a luz começou a se apagar lentamente em seus olhos, Elisa olhou para ele, a desilusão fazendo seu coração ficar pesado. E então, o que era amor se tornava confusão. Ninguém era quem parecia ser, e a verdade era mais sombria do que poderiam imaginar. Estúpida escolha de lados, Marco! Revelou Sofia, enquanto ela se jogava para proteger Rafael do que parecia uma certeza de tragédia. Mas a sala estava se esvaindo em um turbilhão, e logo tudo se transformou em uma imensidão de gritos e correria. Ou se o próprio tempo tivesse desacelerado, um som de disparo perfurou o caos. Elisa! Corra! A voz de Rafael ecoou em seus ouvidos como uma sirene. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ela teve um relance de dor, desespero e revelações, enquanto o sangue escorria livremente, abrindo um novo capítulo de questionamentos e incertezas. Numa fração de segundo, o que sempre foi um jogo virou um pesadelo. A única certeza que ficou foi aquele olhar dele, a pergunta pairando no ar. Quem era você, realmente? Um tiro ecoou na sala como um trovão, e o mundo girou em torno de Elisa. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela olhava para Rafael, que mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ele estava paralisado.
a expressão de choque em seu rosto, refletindo a confusão e a dor que agora ocuparam seu coração. O ambiente se tornou um verdadeiro campo de batalha. Eduardo gemia no chão. A mulher encapuzada parecia pronta para disparar novamente. Mas tudo isso se desenrolava em câmera lenta para Elisa. A ansiedade esmagava seu peito. O que eu faço agora? Como eu posso ajudar? A verdade parecia se desmanchar nas palavras de Sofia. Rafael, sua mãe... Mas a mulher não pôde continuar, pois mais tiros dispararam. A cena ficou caótica, homens gritando, policiais lutando contra os capangas de Eduardo. E subitamente, um braço se levantou, apontando para a porta dos fundos. "Para cá! Agora!" gritou uma voz firme, e em um movimento rápido, um dos agentes avançou, segurando a arma com determinação. Ouvindo os gritos, Rafael finalmente reagiu. "Elisa, vamos!" Ele berrou, segurando sua mão e puxando-a atrás de uma coluna enquanto o caos continuava ao redor. Era quase surreal. As balas ricocheteavam nas paredes e o cheiro de pólvora preenchia o ar. A tensão era palpável, mas havia algo mais. Uma revelação à espreita, pronta para ser desvendada. No meio de toda aquela confusão, um barulho inconfundível de vidro se quebrando ecoou, como se o próprio ambiente estivesse em frangalhos. Outro policial gritou: "Saiam da frente!" E, naquele momento, a mulher encapuzada avançou, seus olhos brilhando sob o capuz. Sem pensar, ela disparou novamente. Um segundo depois, um grito ensurdecedor cortou o ar. "Não!" Rafael berrou, mas o som horrível da ferida aberta não se deteve. Ela havia acertado um dos capangas de Eduardo, que caiu como um saque de batatas, criando uma onda de pânico. O tempo parou, e no instante seguinte, a mulher encapuzada foi atingida no ombro, tombando para trás, sua arma escorregando da mão. "Não!" Rafael gritou, correndo em direção a ela, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais indescritível. Ao se aproximar, a mulher puxou o capuz para baixo, revelando um rosto que fez Elisa paralisar. Era Clara, a mãe de Rafael. "Mãe?" ele murmurou, a incredulidade dançando em seu olhar. Seu coração pulsava em um ritmo frenético. O que aquilo significava? Um silêncio pesado pairou no ar, quebrado apenas pelos ecos do caos, que ainda se desenrolava. "O que você está fazendo aqui? Você estava morta!" A voz dele estava repleta de raiva e dor. Eu não tinha escolha." Ela respirou, parecendo mais frágil a cada palavra. "Eduardo, ele estava indo atrás de você, Rafael. Eu tive que voltar para te proteger." Elisa ficou imóvel, a mente girando. Aquilo era demais. Clara estava viva e aquilo mudava tudo. Ela olhou para Rafael, que agora parecia uma tempestade de emoções. "Você se uniu a Eduardo?" Ele perguntou com amargura, as palavras pesadas como pedras. "Você me deixou acreditar que estava morta para me proteger ou para esconder a verdade?" Os policiais agora cercavam o local, prontos para prender os homens de Eduardo. Mas a verdadeira batalha estava dentro de Rafael. Ele olhava para a mãe, confuso. A raiva se misturava com a dor de perder a figura que pensava estar morta. "Rafael, por favor, você não entende!" Clara implorou, o olhar dela triste e cansado. "Eu fiz isso para salvar você. Não há como voltar atrás agora. Eduardo não pode saber que estou viva." "Mas isso não faz sentido!" ele gritou, perdido entre o amor e a traição, enquanto a realidade se desencadeava como um borrão à sua frente. Quando tudo parecia
prestes a se alinhar, uma terceira voz ecoou do fundo da sala. E se eu te disser que Eduardo não era o verdadeiro alvo? Ela era firme, determinada. Era Isabela. Os olhos de todos se voltaram para ela. Um silêncio oprimente se instalou. E então, com um sorriso sinistro, ela disse: a verdade sobre a sua família está prestes a ser revelada, Rafael. E você está prestes a ser puxado para um jogo ainda maior, onde não há vencedores. O clima mudou rapidamente. O caos do momento foi trocado por uma nova urgência. Havia mais em jogo do que eles poderiam imaginar. E tudo o que acreditaram estar acontecendo agora parecia estar apenas começando. A verdadeira história ainda estava por vir. E no coração de tudo, uma pergunta amarga pairava no ar. Quem era realmente o inimigo? A busca pela verdade continuava, mas agora como aliados. Todos estavam prestes a descobrir que as respostas poderiam ser mais devastadoras do que o choque que já tinham enfrentado. O que quer que estivesse acontecendo parecia ficar mais caótico a cada segundo que passava. A revelação de Isabela ainda pairava no ar e todos olhavam para ela esperando uma explicação. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo fez a sala tremer. As sirenes da polícia estavam mais próximas agora, e Rafael se sentiu como se estivesse preso entre dois mundos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele questionou, a incrédule. Você estava morta. Clara respirou fundo, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Eu não morri. Fui forçada a me esconder, para proteger vocês. A angústia em seus olhos refletia um profundo desespero. Mas você voltou agora? Você nem deu uma explicação clara. Ele estava em um turbilhão, perdido entre a alegria de vê-la novamente e a raiva por tudo que havia acontecido. Logo enquanto as revelações se desenrolavam, tudo ao redor virou um labirinto de confusão. Ninguém aqui tem respostas. Marco falou em meio ao caos. Mas se você realmente se importa com o Rafael, você tem que falar e rápido. Então, de repente, um novo som cortou o ar. Um estrondo mais profundo, diferente das vozes exaltadas. O chão começou a tremer. As pessoas na sala começaram a olhar ao redor. E uma sensação de pânico se espalhou. Que diabos está acontecendo? Eduardo gritou. Mas ninguém sabia responder. Então, como se um filme estivesse desenrolando diante deles, todo o ambiente começou a se desmoronar. As paredes da mansão, antes imponentes, agora pareciam sucumbir a alguma força invisível. Então um colapso. Um teto despencou ao lado de Rafael, obrigando todos a se desviarem em pânico. Vamos, saia! Rafael puxou Elisa, correndo em um impulso instintivo. Eles quase não conseguiam escutar uns aos outros acima do ruído ensurdecedor das telhas se quebrando e dos gritos dos outros. Mas, enquanto corriam em direção à saída, uma mudança drástica ocorreu. Um grande objeto, parecia uma estrutura metálica antiga, estava se aproximando de onde Clara estava. E em um movimento rápido, uma explosão cortou o ar e envolveu a sala em caos total. Rafael sentiu um frio na espinha, enquanto os gritos tornavam-se mais agudos. Mãe! Ele girou sobre os calcanhares, mas era tarde demais. Clara estava estatelada no chão, e uma mão pálida segurava a ferida no peito. O horror se instalou na sala. O semblante de Rafael mudou, a dor sendo escavada mais fundo em seu coração.
Mãe, não, não, não! Ele se jogou ao lado dela, sentindo como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Rafael, ela gaguejou, a voz fraquejando. A verdade não é o que você pensa. Pare! Gritou Isabela, ainda tensa, tentando acalmar a situação, mas sua expressão era de pura agonia. Não agora! Isso não pode acabar assim! O que antes era um momento de esperança, agora se tornava um pesadelo. Rafael não conseguia processar. Clara olhou nos olhos dele, com um desespero agonizante. Ela parecia querer dizer algo, mas então seus olhos se fecharam lentamente. O tempo parecia congelar. Não, não, não! Acorda, acorda! Ele começou a sacudi-la, mas a falta de resposta era ensurdecedora. O desespero tomava conta do quarto. Isabela estava em choque. Precisamos sair! Agora! Mas Rafael não se movia. Ele estava paralisado pela tragédia que desabou sobre eles em questão de segundos. Ele não queria acreditar que o destino da sua mãe havia sido selado naqueles momentos terríveis. Então, como um último sussurro, Clara pegou a mão de Rafael. A resposta para tudo é o sangue. O sangue nunca mente. A última frase se tornou um eco agonizante em sua mente. A sala tremia, a confusão reinava e tudo o que tinham acreditado estava se desmoronando, revelando uma nova realidade. Rafael ficou ali, com a mão da mãe fria na sua. A verdade agora parecendo mais distante do que nunca. O que ela quis dizer com o sangue? E como isso mudaria seu futuro? O que estava prestes a ser revelado poderia ser mais devastador do que qualquer um deles poderia prever. Ele olhou ao redor, sem saber como seguir em frente. Corra! Gritou Marco, puxando Rafael abruptamente para longe do corpo de Clara. Mas a pergunta que pairava em sua mente agora era clara. Quem ele realmente era e o que seu passado escondia? A sala em colapso refletia a confusão em seu interior. O destino o esperava, mas o desconhecido era aterrorizante. O ar estava pesado, a sala envolta em um caos de decepções e revelações. Quando Clara tombou ao chão, Rafael teve a sensação de que sua vida desmoronava em um instante. O olhar dele estava fixo nela, enquanto a confusão se transformou em desespero. Mãe, não! Pelo amor de Deus, não! A voz dele tremia e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sofia se ajoelhou ao lado de Rafael, mas era Isabela quem gritou. Temos que sair! Agora! O eco de suas palavras parecia distante, como um grito perdido em meio à tempestade. Os gritos da polícia soavam mais altos e o desespero tomava conta. Rafael não se movia, até que um entendimento começou a brotar em sua mente. A última frase de Clara ecoava: o sangue nunca mente. Ele sabia que a verdade sobre sua família estava prestes a ser revelada. O que significava, não tinha certeza. Mas a dor que sentia agora precisava ser transformada em ação. Vamos, precisamos sair daqui. Ele finalmente se levantou, puxando Elisa pela mão, os passos apressados em direção à saída. Mas enquanto as paredes desmoronavam, ele se virou para Sofia. Você precisa me contar a verdade. Sua voz era um misto de dor e determinação. Rafael, a verdade não é simples. Sua mãe estava tentando deixá-lo a salvo de Eduardo, mas ele já sabe que você é a herança. Sofia respondeu. O olhar dela era sério, mas o barulho ao redor aumentava, e eles não podiam esperar. O grupo encontrou a saída, e os policiais estavam lá,
prontos para ajudar. Mantenham-se juntos, um policial ordenou, enquanto eles corriam em direção à liberdade. Mas Rafael não conseguia parar de pensar. Quem eu realmente sou? O que isso significa para o meu futuro? Uma vez fora da mansão, a brisa fresca bateu em seus rostos, como um sopro de vida. Mas o peso que carregavam nos corações não desaparecia. Isabela se aproximou, a expressão dela mais sombria. Vocês não podem ignorar o que aconteceu. A verdade está em você, Rafael. O sangue é mais do que laço, é poder. Rafael encarou sua irmã, confuso. O que você está dizendo? A raiva e a dor se misturavam. Mas havia um raio de esperança no fundo de seus olhos. Você pode mudar tudo isso. Isabela começou, mas a sirene cortou suas palavras. Os policiais estavam prontos para agir e o tempo estava se esgotando. O que o futuro guardava era incerto. Mas era hora de fazer escolhas. Precisamos ser independente de tudo isso. Rafael sussurrou a Elisa. Ela assentiu, as palavras dela estavam cheias de fé. Vamos enfrentar isso juntos. Mas antes que pudessem prosseguir, Clara, mesmo próxima, se tornava parte de um mistério que ainda não estava claro. As palavras finais dela ecoaram na mente de Rafael, prometendo que a história ainda não havia terminado. Enquanto eles se afastavam da mansão em ruínas, o futuro estava em aberto, um novo capítulo aguardava. Rafael sentiu a pressão em seu peito. Havia muito que resolver e a verdade logo viria à tona. O que seria o sangue para ele? Ele estava decidido a descobrir. E assim, em meio ao caos ainda ecoando pelo ar, com suas mãos entrelaçadas, eles começaram a caminhar para um novo horizonte, prontos para enfrentar o que quer que viesse. O adensar da trama ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com nossas histórias, preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. Deixe sua marca, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoro saber o que vocês pensam. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada!